E mais interessante, pessoal, todos os dias eu chego em casa, dou primeiramente boa noite à minha cachorra. Ué, Aí depois eu vou pra ela, porque aí já manda. explica esse negócio aí melhor. Me traz sempre uma confusão. Como é que é o nome da Explica esse cachorra? negócio direito. Belinha. A Belinha. Primeira coisa em casa, eu chego, a Belinha que vem me cumprimentar no portão. entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Aí a Belinha vem me cumprimentar, já dou boa noite, Belinha, chego perto dela, pergunto como. A gente entende, para vocês que estão vendo aí, o cenário da vida deles era um cenário que qualquer pessoa chegasse e ouvisse naquele tempo lá, falava assim, esse casal não vai dar em nada não. Como é que eles vão conseguir vencer? Essa é a visão humana, mas Deus teve um plano e esse plano ele foi concretizado na vida de vocês. E foi exatamente assim. Não é verdade? A minha mãe, quando eu casei mesmo, ela falou comigo, você tem certeza que você vai casar? Porque, tipo, entre aspas, ela sabia. Eu não falava tudo assim com ela, mas ela sabia, né? Aí eu tô assim, tenho. Eu falei com ela assim, eu caso hoje, separa amanhã se não der certo, né? Então, meus pensamentos eram totalmente diferentes mesmo, entendeu? E as pessoas também não davam nada. Até hoje mesmo, a gente surpreende às vezes que as pessoas chegam e falam assim, nossa, quem viu vocês quando vocês começaram, nossa, ninguém tipo dava nada para vocês. E hoje, né, tem uma família construída, né, há 20 anos. Amém. E a minha mãe, ela, quando eu ia casar com a Marta, ela falou assim, olha, Charles, não judia dessa menininha. Olha. Não judia, cuida dela, não maltrata ela. Isso, Minha mãe falou um conselho maravilhoso. Sim, que ela já estava ferida e vinha casa com um homem que ia ferir ela mais ainda, né? Como é que ia ter cura nesse aí? E o mais interessante que eu vejo é o que acontece. A Marta, o pensamento dela era casar para essa vingança, né? E quando a pessoa se permite a ser curada, já pensou se o Charles levasse esse cargo até hoje? Sobre isso que você pensava de vingança, então a pessoa tem que se permitir a ser curado. Porque senão o cônjuge vai levar aquele cargo ali junto com a pessoa. Sim. Que casamento é terrível viver assim, né? Com esse cargo ali que a pessoa tem ali, com esses traumas do passado. Então, assim, o cônjuge precisa se permitir a ser curado. Porque senão o outro vai sofrer junto. O casamento vai ser aquele casamento destruído. Por causa de um cargo de um outro, do cônjuge, né? É uma carga, É uma né? carga muito pesada. Sim. É porque a pessoa ferida, ela, quando ela não é curada, ela fere a Sim, outra pessoa. é verdade. Assim sendo, hoje eu entendo que é aquela palavra, né? Que todas as coisas cooperam para o Sim. bem daqueles que amam e servem a Cristo. Antes eu não entendia essa palavra. Quando falava assim, todas as coisas, nossa, eu briguei com Deus até entender essa palavra. Porque todas as coisas, então são as coisas boas e as coisas ruins. Sim. Então eu fui entendendo que até as coisas ruins que aconteceram na minha vida cooperou para o meu bem, Sim. né? E aí isso me levou a essa ponte de tratar, né, o meu filho ali naquele momento, mas logo depois, quando ele estava melhor, eu também procurei ajuda para poder tratar aquilo que precisava ser tratado em mim, né? E aí, quando eu fui fazendo isso, eu fui entendendo também que uma família, quando ela tá adoecida emocionalmente, mentalmente, emocionalmente, ela adoece toda a família. Sim. Ela não leva a cura para a família. E aí não adianta a gente viver aqui, fazer aquilo que a gente não vive, Sim. né? Então, levar algo para o mundo e sendo que você não vive, porque o nosso primeiro ministério, ele começa dentro do nosso lar, Verdade. dentro da nossa casa. Isso aí. Então, a gente primeiro precisamos, né, nos curar os nossos filhos, para depois não levar isso para outras pessoas. Sim. Marta, o que você falou aí é importante entender, tá, pessoal? Tem casais que aparentemente parece que sabe que casal assim, você olha, não, isso é um casal de anjo, né? Referência, né? Referência, mas lá no interior mesmo, né, pensamento da pessoa, a pessoa está passando por pressões emocionais, estão vivendo situações que veio lá do passado e, na verdade, aquilo é apenas aparência, né? E isso adoece, né, Marta? Isso adoece as pessoas, é como um câncer. Sim. Que é silencioso e vai matando aos poucos, né? Assim é as pessoas que vivem dessa forma. Olha para você ver aqui, ó.
falando a respeito disso, em Efésios capítulo 6, versículo 1 fala assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, aqui mostra que a gente espiritual, nós vamos estar dando, né, uma resposta à ofensa com mansidão. Olha para você ver. Isso é necessário muito na nossa vivência. Verdade. Acredito que isso vocês aprenderam a viver isso para chegar onde vocês estão hoje, né? A mansidão teve que fazer parte. E isso, ô Charles, é só o Espírito Santo, meu filho. Só o Espírito Santo que pode nos ajudar a isso. Acredito que essa experiência vocês tiveram. Só o Espírito Santo, só Deus mesmo. Não é verdade, Marta? Sim. Não, E- ele que eu diga. Acho que ele pode responder muito Então bem vai lá, fala essa você. parte, porque ele teve muita Mansidão. paciência comigo. Sim, eu realmente eu tive muita paciência, eu tenho muita paciência com ela. Eu gostaria até de voltar num assunto interessante aqui. Pessoas de ministérios, de igrejas, sabe, que falavam assim que eu e a Marta não ia dar em nada. Os irmãos. Os irmãos. Não é irmão, não, é primo. viu? Primos. Tipo, elas dentro da congregação falaram Meu que Deus. nós não ia dar em nada. E o mais interessante ainda, que esses casais já eram casados e hoje estão separados. Olha. São separados, né? Uma mora mais no interior, o outro continua aqui, até casou de novo. E nós até tivemos essa notícia esse ano dentro da nossa loja lá. Um pastor chegou para nós e falou: ó, pessoas falaram que vocês não iam dar em nada. Aí ele falou: honra e glória ao Senhor que vocês estão fazendo a diferença. Uau. E os que falaram não se encontram mais casados. Ai. E vocês permanecem ainda na presença. E permanecem junto também, né? Uhum. E para nós é o mais importante. Ter paciência, a gente tem, né? É uma luta diária. Tá que dá vontade de jogar longe da Dá, chegar pela janela. fala assim, chegou o momento, acho que não dá mais. Aí passou aquele momento ali, já sabe, já começa aquele amor de novo, aquela ficar um próximo do outro, que nós também, uma coisa interessante entre um casal, que ele precisa ser amigos também. Sim. Precisa namorar, sair juntos, né? Precisa de várias coisas, não ficar, o homem chega do trabalho, né? Vai tomar seu banho, começar a comidinha e cama, não é Aquela assim. rotina, né? É aquela rotina e isso tem que ser quebrado, Sim. né? Senão Necessário. acaba trazendo assim, um fardo também Sim. pesado, aí a esposa começa a cobrar o marido começa a cobrar a esposa e vira aquela, sabe, que a coisa desigual dentro Sim. de um lar. Uma desavença. Uma desavença muito grande. Verdade. Isso aí. Então tá bom. Vamos entrar em alguns assuntos aqui. Dentro dessa pressão emocional, um primeiro que nós falamos foi divisão de responsabilidades. Ali vocês tiveram muita divisão de responsabilidade, né? Em muitos casais, há a expectativa tradicional de que o parceiro assuma mais tarefas domésticas, né? Ou cuide mais da família. Aí, você vai cuidar da casa, eu vou cuidar da família. São responsabilidades, né? O que pode gerar frustrações, né? Ressentimentos e discussões. Especialmente se um dos dois sente aí essa divisão não foi justa, né? Não é justo o que eu estou fazendo, está muito pesado pro meu lado. É assim que muitos casais pensam. E aí começa aquela pressão emocional ali e começa a ter desacertos, né? Então, minha pergunta é: como lidar com essa situação e chegar numa solução? O que vocês, porque vocês tiveram experiência disso, o que vocês orientam? Marta, pode falar para a gente aí, Charles, depois complementa se quiser. Eu acho que tem que haver, né, igual eu já falei desde o começo, é o diálogo, né, primordial. Mas eu acho que todo casal passa por essa fase, né, de ter, às vezes, um
tem mais tarefa do que o outro, ou acha, né, vice-versa, ou às vezes, né, o esposo trabalha e a esposa às vezes cuida ali, às vezes mais do lar, né, ou tem alguma coisa, igual, por exemplo, foi o meu caso, né, de ter a questão dessa questão da doença, né, e aí às vezes o esposo chega e fala assim, mas eu não vou ajudar a fazer isso ou aquilo porque você já ficou em casa, né. Eu acho que tem que ser tudo muito bem conversado para que fica leve, né, fica uma coisa leve, porque eu acho assim, os dois podem, né, ajudar nessa divisão, para que não fique pesado para nenhum dos dois, né? E é isso. Em relação a isso aí, Hoje, nos dias de hoje, eu entendo mais o lado dela. Hoje eu já ajudo a fazer mais as coisas. No começo, sim, do casamento, eu tive uma certa resistência, achei que também fui da forma que fui criada, achei que mulher que tinha que fazer de tudo dentro de casa. Eu só trazer o alimento, né? Só trazer o básico para casa e mais nada. Mas hoje eu entendo que eu preciso chegar do serviço, saber primeiramente perguntar como ela está, como que foi o dia dela. Eu faço muito isso. E mais interessante, pessoal, todos os dias eu chego em casa, dou primeiramente boa noite à minha cachorra. Ué, Aí depois eu vou pra ela, porque aí já manda. explica esse negócio aí melhor. Me traz sempre uma confusão. Como é que é o nome da Explica esse cachorra? negócio direito. Belinha. A Belinha. Primeira coisa em casa, eu chego, a Belinha que vem me cumprimentar no portão. entendi. Tá entendido. Aí a Belinha vem me cumprimentar, já dou boa noite, Belinha, chego perto dela, pergunto como que foi o dia dela, como que ela está. E pergunto, você precisa que faça alguma coisa? Aí eu já vou ajudar ela a fazer. Né? Porque ela trabalha também, né? Tem uma loja, não é isso? Sim, eu tenho uma lojinha. Ela trabalha numa loja e está fazendo atendimento também em casa. Ou seja, o fardo dela, se olhar, ficou um pouquinho mais pesado que o meu. Né? Que ela está fazendo duas funções, ou seja, ela acaba ficando um pouco sobrecarregada. Não porque que eu estou deixando para que ela faça, mas sim porque ela também decidiu entrar em uma área justamente para ajudar a família. Né? Eu olho o lado dela, enquanto ela tá atendendo, eu tô lá fazendo a janta, arrumando alguma coisa. Coloco os meninos também que tá em casa para fazer também, para dividir, porque senão realmente fica muito pesado. E aí vem a pressão, aí pode dar ruim. Né? Melhor evitar, então vamos dividir as tarefas. Então, sim. Né? Para não trazer peso para nenhum dos dois, né? Dividir as razões. A solução é essa, é o diálogo mesmo, sabe? Se for preciso, escreve no caderno, né, até como orientação assim que eu sempre passo para as meninas quando eu estou fazendo um atendimento, anota tudo, né, no caderno, pede o esposo para poder anotar aquilo que não tá legal, a esposa também, né, pode fazer isso e depois os dois podem conversar sobre isso, mas é uma conversa leve, não é para trazer contrito, não é para trazer confusão nem briga, mas sim uma coisa leve mesmo para poder trazer as soluções ali, resolvendo as situações, né? Porque só com muito diálogo, muito amor que vai conseguir resolver a situação, trazer a solução ali. Muito bem, bom demais. Tem outra situação aqui que é as pressões sociais e as expectativas familiares, né? O que isso quer dizer? A sociedade e as famílias de origem podem aí impor pressões e expectativas nos casais. Sabe aquele negócio assim, o casal casa e aí fica o tio, quando é que vai ter o filho? E aí vai para a igreja, cadê o filho? Esse é um exemplo, né? Mas tem outras pressões também, né? Que as pessoas acabam trazendo à tona assim, para o casal. Esse tipo de pressão pode criar uma tensão emocional significativa no casal, né? É a interferência externa, né? E eu não sei, durante esse período aí, o que vocês passaram, não sei se teve muita interferência externa, né? Teve, igual você falou, das pessoas falar que vocês não dariam em nada por causa do passado e etc, né? Não vai dar certo. Mas a gente vê muitos casais hoje que chegam pra gente e falam assim, a minha sogra entra demais na minha convivência, ou o sogro fica dando pitaco demais na conta, né? E às vezes até os irmãos da igreja ficam falando demais. A minha pergunta é, qual a sua orientação para os casais que se sentem pressionados desta forma? Qual a sua orientação? Vamos lá. Quem começa?
Vou começar aí e vou passar para Marta. Primeira coisa, se é um casal, ele não tem que abrir espaço para que outras pessoas de fora fiquem palpitando no seu casamento. É os dois ali. Se houver a necessidade, ela abrir um espaço para pedir um conselho. Ou um parente que não vai te defamar, vai defamar sua esposa ou seu esposo, ou então um profissional na área. Quando der espaço, mas fora isso, de forma alguma, tem que algum parente tem que ficar palpitando no casamento, ou na vida dos filhos, se vai ter ou mais ou não vai, porque é uma casa, uma família separada, então os parentes fora e só entra quando você permite. E eu penso assim que não deve haver esse espaço para que eles venham opinar no seu casamento. Eu penso assim também como Charles, né? Isso é muito importante. E é importante também o casal, né? Às vezes, se ainda né, tá namorando, vai casar, conversar sobre isso, né? Porque tem que ser uma conversa do casal. Isso é sobre o casal, tipo, quando nós vamos ter filhos, se vai ter filhos, se não vai, com quanto tempo, quantos filhos que vai ter. Porque às vezes tem casais que às vezes não quer ter filhos, né? E a gente tem que respeitar isso também, né? E às vezes a família entra tanto que eles não respeitam, né? Isso. E sobre isso também a gente até passou por uma experiência, né? Dessa questão desse meu filho. E eu tive o meu último filho, né? Que foi durante toda essa pressão toda, né? Tudo isso estava acontecendo. E aí chegou ao ponto de eu ouvir, né, da família, assim, que para que eu ter mais filhos, sendo que meus filhos nasciam tudo doente, né? Olha, você vê. Então, assim, algo muito agressivo até, Não, né? isso aí uma foi intromissão e parente agressivo. seu que falou isso. Sim, parente. Meu Deus. Entendeu? E muito agressivo, né? Então, foi então que a gente foi entendendo também que às vezes a gente precisa, às vezes, até mesmo podar algumas coisas, né? Na convivência, até mesmo da família, até mesmo de amigos, saber às vezes a hora de falar o sim e o não, né? Aonde que pode entrar e aonde que não pode. Porque antes eu tinha muito problema com isso, em falar sim ou não, entendeu? Dizer não, né? Na realidade, eu tinha muita dificuldade com isso. Então, tudo que falava comigo, tudo que palpitava, eu aceitava, né? Ou eu aceitava, ou eu ficava calada, ou eu chorava sozinha, né? Então, isso me fez muito mal. Então, é um conselho, né, que eu dou para os casais: não permitam que pessoas de fora, que não tem nada a ver, né, com o relacionamento de vocês, entre e dê palpite alheio ali, que às vezes não tem sabedoria nenhuma. É igual o Chas falou: se for preciso, procura, né, ou uma pessoa do ministério confiável, ou um profissional nessa área, que existe, né, terapias para casais, pessoas sérias, pessoas né, cristãs realmente, que pode dar uma palavra, dar uma orientação ali, né? E se de tudo não tem essas condições, não, vai pro joelho, pede para Deus, né? Vai dentro da palavra, porque Deus vai falar tudo que tem de falar ali. Ele vai usar até o vento, o passarinho, porque eu falo que eu já vivi essas experiências, entendeu? Então, Deus tem as maneiras de falar com cada um de nós. Depende de nós termos a sensibilidade com o Espírito Santo. Maravilha.